Senhores vereadores, senhoras e senhores, nobres pares, diante da solicitação formulada pelo nobre vereador Dr. Marcelo Oliveira para que o parecer da Comissão de Justiça e Redação, só um minutinho que eu preciso pegar o projeto. O parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto 147/2018 seja submetido ao plenário para discussão e votação, e entendendo, nobres pares, que nós devemos, como nós sempre fazemos essa questão de solicitação dos pares para submeter parecer ao plenário, nós vamos seguir essa linha de entendimento, apesar de não termos previsão, como o caso aqui é um caso totalmente diferente, que nós já votamos o projeto em primeira discussão, e nós não temos outra saída a seguir, não temos regimentalmente outra saída a seguir. Essa presidência toma a decisão de submeter o parecer ao plenário, e aí o parecer, em sendo aprovado o parecer, nós vamos ter que tornar sem efeito a primeira votação do projeto lá atrás, antes do recesso parlamentar, por conta dessa questão de não ter o parecer favorável. Caso o parecer da comissão seja aprovado, nós vamos tornar sem efeito aquela primeira votação, nobres pares. Não tenho no regimento nenhuma previsão, mas é uma decisão que cabe, nesse instante cabe a presidência tomar a decisão para a gente poder resolver o problema. E caso o parecer da comissão seja rejeitado, nós na próxima sessão, nobre vereador, nós colocaremos o projeto em segunda discussão, porque daí o projeto a primeira votação já vai ter sido convalidada no entendimento dessa presidência. Senhores vereadores, está em discussão. Nobre vereador Paraíba fez uma questão de ordem, eu vou passar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu imagino aqui que a matéria, o vereador Marcelo veio até a minha mesa pedir um voto para derrubar o parecer da comissão, haja vista que esse vereador não está confortável. Primeiro, não viu o projeto. Segundo, não tem como eu analisar um projeto dentro de 5 minutos e um parecer de uma comissão que teve 10 dias ou 15 dias e está há mais de mês com esse projeto na mesa, a qual ele elaborou um projeto, esse parecer. Então, senhor presidente, eu solicito que Vossa Excelência retire desta votação, que seja submetido no presente momento, e envie a cada gabinete a cópia do parecer e do projeto de lei, para que o vereador ele tenha o conforto e tenha clareza para ele poder se justificar e até mesmo votar com tranquilidade. Caso contrário, se for para votar e submeter ao plenário nesse momento, eu mesmo irei me abster do voto. Quero também salientar que, contrariando um parecer de uma comissão, isso vai virar rotina. Cada vereador que se sentir também prejudicado, ele também poderá submeter o parecer ao plenário, fazendo assim valer o direito do referido projeto. Então eu solicito que retire essa votação nesse momento. Nobre pai, só para nós esclarecermos a questão do projeto, nós discutimos ele e votamos ele em primeira discussão. Então, daria assim a visão de que nós tomamos conhecimento dele. Nós discutimos e votamos em primeira. O nobre vereador vai na discussão do pedido, nobre par. Uma questão de ordem, nobre vereador Renato Caroba. Senhor presidente, é que Vossa Excelência acabou de colocar aqui a discussão sobre o parecer. Se acata ou não o parecer. Nós estamos discutindo o parecer aqui, não estamos discutindo o projeto. Ponto.
Nesse caso, presidente, Vossa Excelência está, todo respeito, é equivocado. Vossa Excelência disse que não tem previsão, e por não ter previsão, o plenário é soberano. Não, ao contrário, tem previsão. A previsão é de que se o parecer é contrário, e qual é o caso? Ele é destituído autor. Então, houve sim uma comunicação, um erro de comunicação de trato com a comissão, com a presidência, e é por isso que a presidência acabou colocando em primeiro, e é verdade. Agora, o fato é que não tem como submeter o parecer que é unânime contrário ao plenário. Porque a previsão, a discussão não é se não tivesse discutido, se não tivesse previsão de que o parecer se tivesse alguma provisão de discutir isso em plenário, ok. Agora, não é ausência de previsão, aliás, não é ausência de previsão. A previsão existe. Quando não tem nenhum voto contrário, não tem nenhum voto vencido. Não tem nenhum voto vencido aqui. Então, assim, senhor presidente, eu entendo a situação da presidência, até acho, senhor presidente, aí, nesse sentido, eu gostaria de corroborar com a proposta do Paraíba, para que Vossa Excelência, para que a mesa, diante do impasse de a gente ter colocado em primeira discussão, votando em primeira discussão, que nós não fizéssemos isso agora, tratasse desse projeto agora, justamente por esse impasse, porque se assim fizermos, nós vamos estar discutindo algo que, ao contrário, nós estamos fora do regimento, não é que nós estamos sem regimento, o regimento já prevê que o projeto que receber parecer contrário não vai à votação. Olha, o que eu quis dizer, nobre pai, que nós nunca tivemos um caso como esse, de nós votarmos um projeto que fora conversado anteriormente, de poder entrar o projeto em primeira discussão antes do recesso parlamentar, e nós, agora o vereador, tomando conhecimento de que o parecer da comissão era contrário, ele pedir para submeter o parecer por conta, ele não sabia, quando nós votamos em primeira, nós tínhamos todos aqui, a maioria, estava conversada de que o projeto entraria para votação. É uma coisa que nunca aconteceu. Então, as questões que não estão no regimento, é uma questão de interpretação. Eu estou colocando em discussão justamente, e depois votação, para que seja a maioria decida, para não acontecer de eu dizer, olha, eu fiz por minha conta. Está agora em discussão, vou continuar na discussão, aliás, vou iniciar a discussão do pedido de submeter ou não ao plenário. Está em discussão a palavra do vereador Rogério. Não, prefeito, ou presidente, prefeito, ministro, porque é uma posição totalmente autoritária, no meu ponto de vista. Porque quando o Vossa Excelência fala que não há essa previsão no nosso regimento interno, é uma coisa, mas o Renato deixou bem claro que há essa previsão. Né? Eu falei para o Marcelo, no mérito eu sou a favor, só que não podemos abrir esse precedente aqui hoje. Né? Porque aí você pode destituir, Vossa Excelência, como o senhor poderia fazer, destituir essa comissão, e aí não precisa mais ter a Comissão de Justiça e Redação, todas as comissões podem ser discutidas em plenário. Todo vereador protocola, lê aqui o projeto, e os vereadores aqui votam daqui. Não seria muito mais prático? Porque eu acho que seria uma perca de tempo, sinceramente. Porque isso vai acontecer sempre, porque pela linha que a comissão vai tomar, não só esse ano, para os anos seguintes, qualquer parecer contrário virá para plenário. Se há um voto vencido, é uma coisa, você ainda tem o que você discutir. Alguém votou à parte, você pode pedir para discutir o voto à parte. Mas nesse caso foi unânime. Até o parecer jurídico da casa é contrário. Então, eu entendo que já foi colocado em leitura, foi votado de uma forma, infelizmente, também errada, porque eu não sei por que o projeto veio com parecer contrário para plenário, só que um erro não justifica o outro, Vossa Excelência. Isso é claro. Mas fica aqui, eu particularmente, se colocar com 3 votos contrários, eu vou até, como presidente da comissão, pedir que nós 3 da comissão peça a destituição dos nós membros, porque aí, no nosso ponto de vista, não há mais a necessidade de ter a Comissão de Justiça e Redação, pois todas as vezes que for um voto contrário, será decidido em plenário. Ou a gente traz todos os projetos sem o parecer e discute no plenário. A gente pode fazer uma reunião a respeito disso também, mas o senhor tem toda a autonomia para colocar em votação. Como reafirmo, sou contra destituir esse parecer. Né? Botar em votação parecer, sou contrário. O mérito, Marcelo, você sabe que eu sou totalmente a favor. Pede para o prefeito mandar para nós aqui, que é a iniciativa dele, ou o anteprojeto, votarei aqui com as 2 mãos aqui de olho fechado. Mas, na questão
de realmente a legalidade, ele é inconstitucional. Obrigado. Ainda em discussão, nobres pares, palavra nobre vereador Pastor Edmar, na sequência, nobre vereador Dr. Marcelo. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde a todos, aos que nos assistem, o público aqui presente. Senhor presidente, eu vou votar favorável. Primeiro que esse vereador já foi taxado aí pela rua de que ele está fazendo o papel não do legislador, mas de secretário. Mas se, vereador Gabriel, permite citar a Vossa Excelência, mas se quem está por detrás da secretaria não faz, os vereadores têm que ajudar no que pode. Então, eu tenho andado, tenho fiscalizado, embora o meu barulho, senhor presidente, é menor, meu barulho não é tão grande como muitos aqui têm feito, mas eu tenho trabalhado na Surdina, e esse vereador tem andado nas cidades, nos bairros, e eu tenho ouvido a reclamação de moradores, doutor Marcelo, com respeito às caçambas. E outra coisa, a população está cansada de ver a nossa cidade, no momento de chuva, encher, andar na cidade, quando cai muita chuva, tem que andar de barco. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela essa iniciativa, e foi votado na primeira, esse vereador votou a favor, e eu vou votar mais uma vez favorável. Pode colocar, senhor presidente, eu tenho certeza que os nobres colegas que têm sensibilidade no que diz respeito a esse problema que a população vem enfrentando, não é de agora, e aí está uma oportunidade, não que nós, né, doutor Marcelo, vai resolver, mas pelo menos nós vamos eliminar, minimizar um pouco esse transtorno para o povo. Obrigado, senhor presidente, no mais é só isso. Palavra nobre vereador, obrigado, pastor. Palavra nobre vereador, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu quero aqui bem objetivamente explicar o que ocorreu, vereador Reinaldinho, para não ter nenhuma dúvida. O erro que aconteceu, ele é típico. Foi um erro que nunca aconteceu, Reinaldinho. Vereador, voltar a repetir, o vereador Renato Caroba veio na mesa, presidente, coloca na pauta que eu irei, após a sessão, retificar o meu parecer protocolar. Então ele foi, colocou na pauta e os 15 votaram. E votaram a favor. Então, vereador Reinaldinho, eu acredito que uma questão de bom senso, e entendo quando falo em unanimidade, eu não estou falando que não há previsão, porém esse erro é típico. Não é esse erro que vocês estão falando. Realmente foi votado, mas após. Então eu quero dizer aqui, vereador Reinaldinho, que eu sempre vou ser a favor da boa fé, do bom senso. Se for para retroagir, é para beneficiar a nossa cidade. É o que eu estou querendo fazer. E o presidente, ele tem a legitimidade de colocar em pauta, porque há várias interpretações. E a interpretação dele nesse momento é pela boa fé. Porque isso nunca ocorreu, não vai voltar a ocorrer, porque vários anos, aqui teve várias sessões, vários pareceres, e nunca ocorreu. Esse é um erro atípico. Então, eu volto a dizer, o projeto foi votado, com todo respeito, a Comissão de Justiça e Redação, na minha interpretação, vereador Reinaldinho, não há vício de iniciativa. É um projeto totalmente constitucional. É autorizar a prefeitura, o executivo, através da iniciativa privada, colocar caçambas em determinados lugares e retirar essas caçambas. Cadê a despesa do executivo para a gente falar em vício de iniciativa? Não há vício de iniciativa. Quando o vereador vem falar, eu já disse anteriormente na minha fala, que existe vários projetos dentro dessa casa, que é o mesmo projeto, só muda a nomenclatura, que autoriza o executivo. Então vamos considerar todos os projetos inconstitucionais. Ele não há inconstitucionalidade. Eu fiz uma emenda porque o jurídico da casa, por um verbo, Reinaldo, que eu fiz minha emenda, falando que o Poder Executivo está autorizado, não obrigado. Então, quer dizer, não há vício de iniciativa, o projeto vem para o bem da cidade, várias pessoas me ligando, reclamando da sujeira, que é inadmissível, e vem corroborar para a nossa cidade crescer. Nós queremos uma cidade limpa, sem vício de iniciativa, que o projeto não há, não tem.
E com todo respeito, eu volto a dizer, o presidente está com a decisão na mão, caso atípico, não há previsão nesse erro, que foi dada a palavra aqui na mesa, expondo ele para os 15 votarem na pauta antes do recesso. Então eu peço a todos o voto favorável para derrubar o parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou passar a palavra ao novo vereador Castelo Alemão e nós vamos fazer um comunicado aos pares. Palavra ao novo vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, o plenário, senhor presidente, o plenário geralmente debatemos e discutimos em plenário o mérito da propositura. E entendo, nobre pai, vereador Dr. Marcelo, que o mérito ele é muito importante nessa propositura, porque ele tem o intuito de atender o munícipe. E atende e de forma muito singela. O que é singela? Ele autoriza. E todo projeto que autoriza, ele não cria despesa. Ele apenas antecipou uma situação. Entendo que o projeto, a matéria apresentada, é uma matéria de executivo, do Poder Executivo, se for de obrigação, se for obrigando o projeto a ser, de fato, exercido. Porém, como o senhor fez a propositura no sentido de provocar uma situação, e no plenário a gente discute o mérito, embora foi meio diferente, estamos discutindo sim o parecer, acabou que por falta de previsão ou interpretação da previsão, veio para ser discutido o parecer. No meu entendimento, todo projeto de autoriza, eu na comissão, se estiver em qualquer comissão, eu voto pelo prosseguimento. Mas eu tenho que respeitar a comissão que entendeu que não deveria prosseguir. Eu respeito o voto da comissão, mas no meu entendimento, o meu voto é pelo prosseguimento. E assim, votando, tendo a oportunidade em plenário de dar uma opinião, num parecer, conte com o meu voto, vereador. Conte com o meu voto. Vou votar contra o parecer pelo prosseguimento, pela oportunidade de apreciar o mérito. É algo impensável que teríamos essa oportunidade de apreciar o mérito de um parecer, mas já que houve essa possibilidade, conte com o meu voto. E tenho que destacar, muitas outras matérias que passaram pela casa, eu entendia não tinha condições. A sua é bem tranquila, a sua tem condição, no meu ponto de vista, por isso conte com o meu voto, com o meu apoio. Assim, regimentalmente sendo permitido, o vereador Castelo Alemão vota com Vossa Excelência, doutor Marcelo. Palavra no vereador Paulinho Marlino. Mais uma vez, boa tarde a todos aí. Eu queria, entender que, em primeiro lugar, o plenário é soberano. Vou na mesma linha de raciocínio do vereador Castelo Alemão. No ano passado, nós estávamos fazendo parte da Justiça e Redação, passou projetos na parte de autorizar. A partir do momento que nos gera ônus para o município, acho que não tem porquê não aprovar o projeto. Lembrando muito bem que sabemos que a dificuldade que encontra essa cidade, a cidade jogada às traças, sujeiras, entulhos por toda a parte da cidade. Claro, vereador Marcelo, um projeto desse aí de extrema importância, vai ajudar muito, se fazer com que o executivo realmente faça a parte deles de executar, que é a parte deles, que é difícil. E no próprio regimento interno, na questão da dúvida, da discussão referente se é voto vencido ou não, se dá o direito do vereador submeter o projeto em plenário, e se era ou não era, já foi aprovado, em primeira votação. Se não era para ser, então nem tinha que estar na primeira votação. Eu aprovei, todos os vereadores aprovaram aqui, antes do recesso parlamentar. Se não era para ir para a votação, então não colocasse a votação. Já que foi aprovado, tem que ser aprovado o projeto. Acho que não tem por que não aprovar um projeto desse. E foi aprovado aqui, antes do recesso. Foi aprovado aqui.
Todos os vereadores aprovaram aqui, unanimidade. Se teve um erro no meio do caminho, enfim, paciência. Vamos dar seguimento ao projeto. Mas que o executivo possa fazer a parte deles. Que realmente está difícil fazer, né? Mas que faça, de executar. Nós temos uma função de legislar aqui, apresentar projeto de lei. E aprovou projetos aqui no ano passado, na parte de autoriza a prefeitura. Mas se não está tirando ônibus para o município, não tem porquê. Não tem porquê vai estar esse projeto. É para ajudar a população, é para ajudar os bairros. Na parte de organização de entulhos. Então, o vereador Marcelo, conta com o meu apoio, conta com o meu voto. Se for para beneficiar a população, sempre vai ter meu apoio. Palavra ao vereador Gabriel. Senhoras e senhores, senhor presidente, queridos colegas de plenário, eu estou aqui com o projeto na mão. Particularmente, eu sempre fui contra que o projeto fosse para discussão, sem ter todos os pareceres. Nunca pensei em uma situação dessa, mas esse projeto em si não foi votado. Ele foi apenas lido. Esse projeto não foi votado, ele está apenas lido. Eu vou sugerir ao presidente que apenas suspenda a sessão por 5 minutos, 10 minutos, sei lá, e a gente vai tentar chegar num consenso a respeito desse processo, porque esse projeto em si ainda não foi votado, ele foi lido, ele foi trazido à leitura, foi pedido que fosse inserido, ele veio à leitura, mas não foi lido ainda. Então, senhor presidente, eu fico aqui mais uma vez, aquela proposta que eu sempre falo, Vossa Excelência, às vezes me tem como chatonildo, mas eu não gosto de ver esse adiantamento das coisas. O projeto para ir para plenário, ele tem que cumprir todos os ritos que a casa tem. Algumas pessoas querem antecipar e apressado só come cru. Palavra nobre vereador Renato Caroba. Senhor presidente, apenas para dizer o seguinte, quanto à fala do nobre par que discutiu sobre o que foi acordado na mesa ou não, há uma decisão da mesa de colocar o projeto em leitura ou não, se ele cumprir com todos os requisitos. Se isso foi feito, o presidente deve ter algum motivo. Mas eu gostaria de novo, senhor presidente, se todos os pareceres que foram contrários nós submeter aqui ao plenário, eu acho que inclusive é uma injustiça com aqueles que tiveram projetos reprovados. Porque aí precisa trazer todos. A minha postura quanto na relatoria, senhor presidente, é discutir a questão legal, 100% a questão legal. Nós já tivemos projetos aqui que o parecer é contrário, e só para explicar por que eu faço isso, porque para a gente subir naquela tribuna ali e falar que o prefeito toma decisão errada juridicamente, a gente precisa estar acertando. Então eu não vou ser contraditório, descumprir a lei de um caso e depois acusar que os outros não estão cumprindo. Então, a minha postura vai ser essa. Entendo, até discutir, nós temos uma discussão para fazer uma reforma, na minha opinião, uma reforma da lei orgânica, no quesito do que fala da competência do Poder Legislativo, até para dar mais liberdade aos vereadores para propor alguns projetos, porque aquilo amarra a atuação do vereador. Agora, eu tenho mantido a linha de cumprir com aquilo que o regimento interno diz e que a lei orgânica diz. Até defendo, já discuti isso um pouco com o Rogério, até defendo que a gente faça uma alteração na lei orgânica para dar uma liberdade maior, senhor presidente, quando fala de que competência o legislativo tem para legislar sobre serviços públicos. Eu acho que a lei orgânica restringe a competência do legislativo e acaba mesmo, nós ficamos aqui fazendo apenas projetos autorizativos. E qual é o problema do projeto autorizativo? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já pacificou o entendimento de que projeto autorizativo é inconstitucional. O Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento. Então, por que eu estou falando isso? É só para explicar para a população que ninguém aqui está discutindo o mérito, nós estamos discutindo a legalidade. Porque aí fica, desculpa eu falar, mas fica apelativo. É saber quem é a favor de caçamba ou quem é contra. E a discussão não é essa. Ninguém está discutindo quem é a favor de caçamba ou quem é contra a caçamba. Nós estamos discutindo a questão legal do projeto que trata da caçamba. Então,
no mérito, é lógico, nós precisamos, não é à toa que nós fizemos aqui uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente, com o deputado Alencar, para trazer o que? O ecoponto, uma emenda para discutir o ecoponto na cidade, porque é gritante a necessidade. Mas, enfim, o que nós estamos discutindo aqui é o parecer. Eu gostaria de, mais uma vez, senhor presidente, encarecidamente, para que não cometemos uma injustiça com os vereadores, que inclusive já tiveram projetos rejeitados pela comissão, é de que a gente retirasse da pauta, não discutisse isso hoje, e a presidência, todos, e aí encaminharia uma proposta para, entendendo a questão da presidência, de ter colocado em leitura, e haja visto, nós não votamos isso, tá? Então, aqueles que falam que votou e tal, não sei onde é que votaram isso aí, porque foi lido. Então, foi lido, não é que teve vereador que falou que votou. Então, não sabe se votou ou não votou, porque nem pôs em votação. Foi lido. Então, como foi lido apenas, senhor presidente? Eu acho que a gente não poderia aqui abrir um precedente e cometer uma injustiça com outros vereadores. Agora, só reafirmar minha postura quanto da relatoria. Ano que vem tem eleição novamente, os colegas têm condição de fazer a substituição, eleger outra pessoa, mas a minha postura vai ser de seguir a legalidade, até para a gente ter um pouquinho de moral para discutir com o prefeito que comete ilegalidade. Então, é por isso apenas a nossa postura mais rígida. Olha, eu só antes de passar a palavra à vereadora professora Cris, o parágrafo 2º do artigo 131 diz assim: não se conformando o autor com a decisão da presidência em devolvê-la, poderá recorrer do ato ao plenário a questão das proposituras. Então, o vereador que se sentir justiçado com a devolução pela comissão por comparecer contrário, é só solicitar que submeta ao plenário. É o que, no meu entender, é o que o novo vereador Marcelo solicitou. Então não há injustiças, não. Dessa parte da presidência, não. O pedido por escrito. Mas eu não vou, nobre par, não vou entrar no assunto, porque nós sabemos o que nós conversamos aqui. A palavra ao vereador professora Cris. Senhor presidente, eu acredito que nós devamos tirar esse projeto de pauta, aliás, nem estava na pauta, né? Porque, como foi dito, ele só foi lido. E, inclusive, tem uma emenda dele, a 122, que faz parte desse projeto, que ela nem foi lida ainda. Então, como é que nós vamos votar esse projeto? Repito, o senhor está de parabéns pelo projeto. Não sou contra o seu projeto, não, pelo contrário. Mas a gente não pode votar se a gente também não votou a emenda. Tem uma emenda, número 122, que não foi nem lida. Então, a gente leu o projeto. Mas a emenda não foi lida, o projeto não foi ainda votado em primeira discussão, então a gente não pode colocar ele em votação. É essa a minha dúvida, porque eu acredito que a gente não pode votar. Quanto ao parecer das comissões, vocês sabem que eu sou uma que mais defende as comissões. Pelo amor de Deus, a comissão ela tem prerrogativa. Se ela diz que pode ou não pode, depois tudo bem, o plenário é soberano. Mas a gente não pode contestar aqui o trabalho que é feito pelas comissões, independente seja ela qual for. A comissão, ela trabalha, ela faz todo o seu trâmite e ela deve ser respeitada. Se cabe ou não, deve ser respeitado. Agora, eu peço ao senhor que a gente retire o projeto, porque a emenda número 122 deste projeto não foi nem lida. Palavra no vereador Rafael Laranjeira. Senhor presidente, essa discussão só mostra mais uma vez a ineficiência do executivo, tendo em vista que esse governo tirou o serviço que nós tínhamos de caçamba. Então há necessidade e é plausível o projeto do novo vereador. Então ninguém aqui é contra se ter a caçamba ou se ter a parceria ou não. Todo mundo é favorável. Porém, a comissão entende que juridicamente não está de acordo. E como na comissão, e o que me deixa chateado é às vezes criticar a comissão e o vereador vir falar que votou. Criticando o trabalho da comissão, mas não sabe nem o que votou. Então, na minha opinião, nós não deveríamos discutir isso hoje, deveríamos estar adiando, porque é uma discussão que vai abrir um precedente muito grande. Por exemplo, esse vereador que alguns projetos meus foi reprovado na comissão, eu respeitei, mas eu tenho um que é do mesmo tipo, autorizativo também, sobre as escolas, inclusive era o vereador Rogério, relator, que deu contra. Então, semana que vem eu vou pedir para apresentar o meu projeto também, para submeter a plenário. Então, vai abrir precedente para todo mundo. A Cris, que teve, só eu assinei 4 projetos dela reprovando, o pastor Edmar teve. Então, nós vamos trazer todo mundo, trazer o projeto semana que vem e submeter a plenário.
E a comissão nós vamos começar a dar parecer contrário em todos, e todos têm que discutir no plenário, já que o parecer da comissão não tem nenhum valor na casa. Então vai abrir um precedente ruim para as próximas sessões, todos os projetos reprovados vão estar submetendo. Só para frisar, 131 artigo do regimento, serão restituídos ao autor as proposituras. Vamos lá no parágrafo 2º. Não se conformando o autor com a decisão da presidência da devolução, em devolvê-la, poderá recorrer do ato ao plenário. Está no regimento. Palavra do nobre vereador Rogério da Padoca. Presidente, eu sei que está cansativo esse mérito dessa questão. É que hoje não estava nem na previsão, não estava na pauta, né? Não há o documento por escrito para colocá-lo em votação, né? Essas coisas que acabam massificando realmente. E praticamente, eu como presidente da Comissão de Justiça e Redação, acredito, realmente, o professor Edival, no ano passado, teve um projeto que não concordou e colocou em votação, fez da forma do trâmite correto que deveria ser. O problema que está tendo hoje é o atropelo da forma que está sendo feito. Se ele tem o direito, que ele coloque da forma que ele acha que deve ser colocado. Só que eu, particularmente, como presidente da comissão, vou fazer um ofício ou um requerimento, Vossa Excelência, como presidente, o achar melhor, que coloque todos os projetos deste ano, que foram com pareceres contrários da Comissão de Justiça e Redação, que bote os pareceres em votação, porque aí não prejudica nenhum dos vereadores aqui, e aí a cidade vai ter milhões de leis que não vão ser cumpridas, porque a população tem que ter uma coisa bem clara. Ninguém está votando aqui caçamba. Você não acredita que se nós aprovar isso aqui, vai ter uma caçamba na porta da sua casa, não, que isso é piada, não é não. Está autorizando fazer um convênio. Se alguma empresa quiser vir trabalhar de graça e colocar uma caçamba na porta da sua casa, ela pode fazer isso. Não estou desmerecendo o projeto, mas o projeto em si é isso. Não é que a prefeitura vai amanhã voltar a ceder as caçambas na porta da casa do pessoal, que vão colocar isso na internet, que não é verdade. O projeto, ele permite que a prefeitura faça convênio com alguma empresa que faça esse trabalho de caçamba. Né? Aí pode ser um contrato social, de uma forma assistencial mais barato, mais caro. Aí a prefeitura vai lá na frente designar a forma do trabalho. Mas hoje nós estamos apenas autorizando. Então, algumas pessoas que gostam, eu praticamente nem ligo que eu não acesso a internet, né? Mas alguma pessoa que não entenda, né? Ou às vezes alguém que acaba perdendo, quer colocar lá a sua angústia, eu queria liberar uma caçamba e não foi permitido. Não, não é isso. O projeto apenas autoriza que a empresa que queira trabalhar no município de Arujá de graça ou mais barato por uma caçamba, possa vir atender dentro daqueles critérios, né? Lixo limpo, aí tem todos esses critérios que o meio ambiente deve até fazer, né? Vai ter que reiterar essa lei. Eu, particularmente, no mérito, eu já falei e repito para Vossa Excelência, sou totalmente favorável. Só que na questão, a gente está criando leis aqui no município de Arujá que não estão sendo cumpridas. Não adianta mais a gente ficar fazendo lei nesse segmento. Mas se é para valer assim, se for de comum acordo de todos os nobres pares, eu não estou aqui com problema pessoal com nenhum, graças a Deus, estou aqui pelo melhor da cidade, a comissão pode se reunir e a partir de agora os pareceres são discutidos aqui no plenário, não tem problema algum. Todos os projetos não precisam mais pareceres da Comissão de Justiça e Redação, porque a única coisa que a comissão fez foi acompanhar o parecer jurídico da casa que mostrou a ilegalidade. Ponto pacífico. Ninguém aqui está inventando a roda. Né? E ele já, como o Renato Mendes falou, já tem os trâmites julgados. Então, se cair o parecer e o projeto vir, eu voto a favorável no projeto, fica tranquilo. Porque o meu papel de legislador e como presidente da Comissão de Justiça e Redação eu fiz. Eu falei que o projeto não poderia tramitar. E já que ele veio no mérito, porque aqui no plenário se vota o mérito. Eu duvido algum vereador aqui ser contra qualquer mérito de projeto de vereador. Porque todos aqui votam, trabalham pela população. Só deixar claro que não estamos liberando caçamba, ouviu? Porque senão daqui a pouco vai todo mundo estar ligando, coloca uma caçamba aqui que eu estou com entulho. Ninguém está liberando caçamba, ouviu? É um projeto que autoriza a prefeitura a fazer convênio com quem queira vir fornecer caçamba para a cidade de Arujá. Ponto. Tá bom? Obrigado. Senhores vereadores, antes de prosseguirmos no assunto, nós vamos suspender a sessão por 10 minutos para uma reunião rápida entre os pares, se possível, aqui na sala de reuniões, por favor.
Senhores vereadores, essa presidência comunica aos pares, comunica ao público presente que a solicitação formulada pelo nobre vereador Dr. Marcelo, senhores pares, nós temos algumas dúvidas em relação à interpretação e essa presidência, por decisão da presidente, nós vamos tirar de pauta a solicitação e daremos prosseguimento ao processo legislativo e na próxima sessão, o nosso compromisso com o vereador autor, que nós colocaremos em discussão a solicitação e posterior votação, solicitação do nobre par. Eu quero pedir a compreensão do par.